essa questão da unidade da igreja, ela é muito importante, né? Por que tem tantas igrejas, tantas denominações? Olha, a Bíblia fala em Efésios, capítulo 4, que há somente, verso 4, há somente um corpo, somente um Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, diz a palavra de Deus. Quer dizer, há uma só igreja, há um só corpo, mas muitas denominações nós vemos, né? E alguns dizem que o culpado disso é Lutero, que começou a reforma, porque a Igreja Católica era uma só, debaixo de uma só autoridade, que era a autoridade do Papa. Em 1516 vem a reforma, e a partir da reforma, a partir da possibilidade de se questionar a autoridade de uma igreja, de se questionar a unidade, vamos dizer assim, debaixo daquela autoridade do Papa, criou-se uma possibilidade, quer se queira ou não, fosse essa ou não a intenção de Lutero quando começou a reforma, criou uma possibilidade de surgir várias igrejas, porque seria só Lutero que teria esse direito. É óbvio que surgiriam outros movimentos, como rapidamente surgiu outros movimentos na Suíça, na França, na Inglaterra, que levaram à formação de outras igrejas, outras denominações. Surgiu a igreja anglicana, surgiu a igreja reformada em Genebra. Enfim, várias igrejas, não apenas sob a autoridade de Lutero, mas debaixo da autoridade de outras pessoas que eram os dirigentes dessas igrejas. Mas não é verdade que Lutero é que deu início a esse movimento de reforma. Houve vários outros movimentos de reforma, porque sempre havia um questionamento com relação à maneira como a Igreja Católica conduzia a Igreja, a questão da idolatria, a questão das imagens. Sempre houve um questionamento no decorrer da história. Mas por que não surgiam novas igrejas? Mas se havia questionamento, por que só com Lutero surgiu uma nova igreja? Não surgiam novos movimentos, novas igrejas, vamos dizer assim, porque todo movimento de reforma era esmagado. Nós percebemos isso com os hussitas, com os albigenses, ou os cátaros, com os valdenses. Não dá aqui para entrar no detalhe de cada um desses movimentos, mas cada um desses movimentos, os hussitas, os cátaros, os valdenses e muitos outros, eram movimentos de reforma, mas esses movimentos eram violentamente esmagados, os líderes eram reprimidos e muitas vezes, como Jean Hus, foi queimado na fogueira. Então, não se pode dizer que já não havia movimentos de reforma. É que com Lutero, Lutero talvez tenha sido o primeiro que conseguiu levar adiante, porque teve uma proteção que salvou a sua vida. Ele teve uma proteção da autoridade da região onde ele morava, que era Frederico da Saxônia, que protegeu a vida de Lutero e impediu que a reforma que ele começou fosse esmagada. Como essa reforma não foi esmagada, acabou se estabelecendo e surgindo a partir daí uma nova igreja. Na verdade, é impossível estabelecer sobre a humanidade apenas uma igreja, porque o ser humano ele tem uma tendência à diversidade, né? Eu creio que o importante, nós temos enfatizado isso, é a unidade em relação a alguns princípios fundamentais. Não adianta querer colocar todos debaixo da mesma autoridade administrativa, vamos dizer assim, só um que manda, só um é que pode determinar as coisas como acontece na Igreja Católica e como sustenta-se que deveria ser. Isso é impossível, né? O ser humano ele tende a pensar diferente sobre muitas coisas.
Mas o importante é que haja unidade para nós sabermos quem é cristão, quem é evangélico, quem pertence à igreja de Cristo, porque realmente é só uma igreja. É só uma igreja de Cristo, embora existam várias denominações. Nós sabermos o que é essencial, né, para nós termos unidade de fé, unidade de espírito, não unidade administrativa, unidade de chefia, apenas um chefe. Isso, a história mostrou que é impossível, não há como brigar com a história. Mas é possível uma unidade de espírito, uma unidade de fé em relação a alguns pontos essenciais. E eu creio que um dos pontos que é essencial, um resumo do que é essencial para nós, está no credo dos apóstolos. Nós temos que crer mais ou menos aquilo que está ali no credo dos apóstolos. Aquilo é essencial para nós, que Deus é o Criador, Jesus é o único Filho de Deus, que Ele encarnou, que Ele morreu na cruz, que Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Esses pontos são essenciais. Nós temos que crer que Jesus vai voltar, vai julgar os vivos e os mortos, o perdão dos pecados, a comunhão que nós temos como irmãos, a ressurreição da carne, na vida eterna. Quer dizer, esses pontos são essenciais para você. Se você não crê nessas coisas básicas e fundamentais, você não é cristão. Se você não crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, se você não crê como a igreja creu durante toda a história, e resumido nesse credo, que muitos não sabem, não é um credo apenas da Igreja Católica, mas é um credo da Igreja cristã em todo o mundo, né? Esses pontos são essenciais e fundamentais e permitem que nós tenhamos uma unidade de fé. Naquilo que é essencial, nós temos que ter unidade. Naquilo que não é essencial, que roupa que você tem que usar, como é que a igreja tem que ser administrada, se pode tocar tal tipo de música ou não, isso não é essencial. Você pode ouvir certo tipo de música, isso não é essencial, não é isso que nos faz irmãos. Saber separar o essencial do não essencial é fundamental para que nós mantenhamos unidade, porque a frase que resume isso é o seguinte: no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, e em tudo mais, caridade. Nós temos que aprender a ter caridade, amor uns com os outros, não ficar julgando os outros pelas nossas diferenças, desde que naquilo que é absolutamente essencial nós tenhamos unidade. Pense e creia. Não se esqueça que na próxima semana teremos mais um Pense e Creia, conforme a pergunta que você vê aí na tela. Deus te abençoe.